Pessoal, entrando então aqui na análise, né, de fato, né, do nosso empreendimento em questão, empreendimento modelo, né, aqui apresentando a planilha da Target, a planilha Target de avaliação de incorporações imobiliárias, né, aqui considerando o cenário de vendas sem financiamento bancário. Tá? Nós temos uma outra planilha que insere aqui o financiamento bancário via Caixa Econômica Federal, apoio à produção, né, para empreendimentos que são vendidos já financiados na planta, tá, um serviço que nós prestamos aqui, né, a produção da documentação, estudo de viabilidade, preparação do empreendimento a ser apresentado para o banco, uma importante fonte de recursos aí, o programa Apoio à Produção, o plano empresário da Caixa Econômica Federal, está muito viável, tá, um dinheiro relativamente barato, quando se considera o custo do capital próprio do empresário, né? Muitas empresas têm interesse em apresentar empreendimentos viáveis para o banco, né? O banco só financia empreendimentos que são viáveis, né? Daí a necessidade de se fazer um trabalho com tal nível de profundidade, né, como vocês estão visualizando aqui, né, nessa sequência de vídeos, tá, para esse empreendimento aqui de 96 apartamentos. Tá? Vocês viram aqui no primeiro trecho dessa sequência que nós avaliamos o empreendimento, né, com valor de venda lá entre 515 e 600 e poucos mil. Né? A gente está trabalhando aqui num cenário normal inferior, eu chamo aqui de normal inferior. O inferior seria considerando o preço de venda lá de 515. Tá? Essa planilha aqui ela é formatada de tal forma que você estuda cenários, né, inserindo aqui o valor de venda, né, a ser praticado, né, a ser analisado, na verdade, né, o nível aqui de entrada, né, o valor de entrada, o percentual de entrada, a planilha muda automaticamente. Ó, aqui 600 mil, por exemplo, ó, colocar o valor central lá, né, calculado de forma estatística. A planilha muda automaticamente todos os resultados dela, né, aqui em função do cenário de vendas, né, que está nesse cenário que nós estamos estudando, ó, 10 vendas antes do início das obras, né, e vendas realizadas aqui durante toda a obra, né, para a unidade tipo A, né, e para a unidade tipo B, né, vou colocar o valor dela aqui de 625, a título de exercício. Né, são os valores centrais apurados lá no nosso estudo estatístico. Né? Esse aqui poderia ser considerado um cenário central, um cenário normal. Né? A gente trabalha sempre com um cenário ligeiramente inferior, né, situado, eu chamo de normal inferior, 1, né, situado entre o inferior e o central. Tá? Isso com relação ao preço de venda. Tá? Vamos fazer esse estudo aqui dentro do cenário central. Ok? Vou chamar aqui então, ó, cenário central, ok? Com os preços lá apurados lá. Considerando o nível de entrada aqui de 20%, né, o cliente paga aqui os 122 mil de entrada, né, no caso do tipo A, aqui 125 mil de entrada no tipo B. É uma obra aqui com 24 meses, né, de obra. A gente consegue fazer essa obra, né, em 2 anos. Aqui, então, considerando esse cenário de vendas, essa distribuição de vendas aqui, tá? Isso aqui pode ser alterado. Se você quiser, por exemplo, vender, colocar assim, pretendo vender 2 unidades no mês 2. Coloca 2 aqui. O importante é que o somatório aqui embaixo seja igual a 30, né? Que é igual ao número de unidades desta tipologia, né? À disposição lá nesse empreendimento, né? Projetadas para esse empreendimento. Tem empresários que só começam o empreendimento de fato quando tiverem metade das unidades vendidas, né? Metade das unidades vendidas antes da obra começar. Então você coloca aqui 15 aqui, ó. Isso varia muito de empresário para empresário, de realidade para realidade, né? De empreendimento para empreendimento. Empreendimentos com valores de venda mais baixos, eles têm um potencial de venda, uma velocidade de vendas maior, né? Antes do início das obras, né? Por aí abranger uma camada de demanda, né? A demanda, né, capaz de comprar esse empreendimento, né, a ponta compradora, tem muito mais gente, né, com recurso para comprar do que um empreendimento mais caro, né? Então você pode, né, o nível de rentabilidade é menor, porém você tem um retorno de capital maior, né?
E esse empreendimento aqui é um empreendimento de médio alto padrão, né? A gente considerou que esse cenário aqui é um cenário adequado para essa realidade, né? Então aqui considerando aqui as entradas, o apartamento tipo Bay Garden com os mesmos preços, tá? Coloquei aqui os mesmos preços para a gente fazer essa análise, né? De forma que o comprador ele paga na entrada e o resto ele paga no decorrer da obra, tá? Isso aqui é uma incorporação clássica, normal. Se houver o financiamento bancário, esse recurso ele vem da mesma forma, né, para as unidades que são vendidas financiadas na planta, né? Porém, a origem do recurso é o banco, né? Para financiamento direto com a construtora, né, tem construtoras aí já estabelecidas há muitos anos que tem caixa, né, para fazer o chamado financiamento direto, né? Então a empresa passa a atuar, né, como fazendo o papel do banco, né, no total ou de forma parcial com relação às unidades à venda, né? Pode ser que a empresa, né, venda uma parte financiada por banco, uma parte financiada com caixa próprio, né? Então a empresa teria aí que montar, nós fazemos esse estudo aqui também, as tabelas de venda, né, com o financiamento próprio, né? A empresa então estaria financiando o comprador, cobrando dele juro. Não se faz financiamento sem cobrar juro, não. Isso aí não existe, né? A gente faz o financiamento direto para o comprador, né, com caixa da construtora, com recurso da construtora, capital da construtora, porém tendo uma taxa de juro aí compatível com a taxa de banco, né, do crédito direto ao consumidor, lá, né, do financiamento superior ao financiamento bancário, né? Claro. É no mínimo aí 1,5% ao mês, né? Que é o que se deve cobrar, tendo em vista, né, a taxa de juros atual hoje, né, Selic 12,75, né? Então a pessoa, o empresário estaria né, rentabilizando seu recurso aí na casa aí de 18%, né, o que dá um spread aí sobre a Selic, né, de 5,25%, né? O empresário pode optar, né, em fazer isso, se ele tiver caixa e desejo, né, e disponibilidade para fazer, né? Ao invés de deixar o seu capital aplicado lá na renda fixa, né, pela Selic ou Tesouro, seja lá o que for, né, CDB, né, a 12, 13, 14, ele pode, né, financiar aqui o cliente aqui cobrando 18, 19, 20, né, por cento sobre o capital financiado, né? Muito bem. Então aqui nós temos os resultados aqui, ó, dessa planilha, né, desse empreendimento, perdão, né, aqui considerando receitas e despesas, tá, ao longo do tempo, tá? A BNT exige que nós façamos esse trabalho, né, considerando o fluxo de caixa chamado dinâmico, né? Então você tem aqui receita de venda mês a mês dentro desse cenário, o reajuste dessa receita mês a mês ao longo do tempo, né? Você não pode considerar um apartamento para ser vendido daqui a um ano com o mesmo preço de hoje, né? Você vai reajustando esse valor. Né? Aqui os encargos sobre a receita em 2 regimes de tributação normais da construção, né? Líquido também de corretagem, né? Então nós temos aqui despesas de corretagem e de impostos sobre a receita, tá? Considerando aqui o período de caixa, né, mensal. Então você tem no lucro presumido 3,65 e no RET 4%, aqui os 2 fluxos de caixa aqui líquido de imposto, né, sobre receita e sobre líquido de corretagem, tá, desse empreendimento. Isso aqui é o que entra mensal no caixa da empresa em função desse cenário de vendas, ok? Aqui embaixo nós temos as colunas de despesas. Primeiro é o custo do terreno, né, TBI, você paga pelo TBI sobre o custo do terreno. Aqui eu não coloquei corretagem, né, porque você já comprou esse terreno, né, e quem paga a corretagem é quem está vendendo. Né? Eventualmente, se você for transferir esse terreno para uma SPE, né, ou for vender frações ideais desse terreno, né, ou seja, alguma operação que gere corretagem, basta que você insira aqui de forma negativa a corretagem, que ele já calcula a corretagem, tá, sobre a transação do terreno. Tá? Aqui a gente ainda considera, ó, um orçamento, tá? 0,5% para projeto, orçamento, né? Para orçamento, o projeto está incluso lá no orçamento da obra, que é uma outra aba, está aqui, tá? Então a gente considera que 0,5% para serviços iniciais de registro, né? Plano de gerenciamento, estudo de viabilidade, orçamento executivo. É o registro mais caro aqui, o registro da incorporação no cartório. Né? E 1% para publicidade. Pode parecer muito, tá? 1%.
Vamos colocar 0,5%, né? Hoje a gente faz publicidade basicamente por meio digital, né? Mas tem empresas que ainda colocam stand, né? Que ainda fazem panfletagem, propaganda na televisão, fazem inserções em revista, em mídias, né? De todos os tipos, né? Dependendo aí do município e do esforço de venda, né? 0,5% eu acho que é um valor até adequado, tá? A gente considera então esse custo aqui uma despesa, né? Eventualmente se monta ali um apartamento decorado, né? Uma maquete eletrônica, uma inserção ali na realidade virtual, vídeos, né? Inserção de propaganda no YouTube, Facebook, Instagram, enfim, né? Tem que ter um custo aí, né? A ser alocado para o esforço de publicidade, promoção, marketing, tá? Como eu mudei ali, ó, vou colocar aqui, ó, em 0,5%, ok? 298 mil são mais do que suficientes. Aqui nós temos, né, o custo de construção do edifício, né? Nós mostramos aqui no vídeo anterior esse custo, né? Como é que se calcula esse custo, né? Ele está inserido aqui, ó, né? Distribuído ao longo dos meses em função de percentuais, tá? Essa planilha aqui ela te distribui já de forma automática os percentuais aqui de alocação, né, por item de construção. Tá? Isso aqui, por experiência própria, não foge disso aqui, tá? Depois de muitos anos fazendo esse estudo, né, o meu estudo aqui ele é próximo dos parâmetros aceitáveis pela Caixa Econômica Federal. E aqui nós temos a distribuição, tá? Essa planilha ela calcula para você, tá? Te manda toda aqui a distribuição ao longo do período de obra, tá? Dos custos de obra distribuídos de forma mensal. Então, uma vez que nós temos esse custo distribuído mensal, nós vamos corrigindo esse custo pelo INCC, né, que é a inflação, né, o índice de inflação setorial da construção civil. Esse custo aqui corrigido, ó, ele é transferido então para a nossa planilha de análise. Então, nós formamos anteriormente a receita líquida de imposto sobre receita e corretagem, né? E aqui agora a gente formou a despesa, né? Aqui de forma corrigida também, a gente passa tudo para cá. Né, considerando aqui uma taxa de administração de 15% e custos finais de registro e individualização das matrículas de 5%. Tá, para quem é acostumado a assistir os nossos vídeos, né, em vídeos passados eu já informei como é que se calcula tudo isso, como é que se estima. Tá, essa planilha aqui ela tem esses campos para você inserir. Isso aqui você muda se você tem empresário aí que trabalha sozinho. Então esse custo aqui não é de 15, esse aqui seria no máximo de 5. Né? A planilha você muda esse índice aqui, ele recalcula para você todo o custo, né, com relação à administração. Normalmente uma empresa construtora tem uma equipe, né, então essa equipe tem custo, né, você tem que colocar isso daqui. Tá? Aqui nós já vamos direto para os resultados. Tá? Eu não vou trabalhar muito aqui nesse vídeo, não estender muito com relação à tributação, esse tipo de coisa, isso é objeto de consultoria, mas o importante é que você tenha aqui os resultados, ó, em 2 regimes de tributação normais da construção civil, da atividade imobiliária, perdão. Né? No lucro presumido e no RET. Tá? No lucro presumido, ó, nós temos 12 milhões de resultado líquido de impostos já, tá? Líquido mesmo, resultado para o empresário colocar no seu caixa, tá? E 14 milhões no RET. Tá? Regime especial de tributação, tem algumas aí particularidades, são também objeto de consultoria da nossa empresa, tá? Da minha consultoria. O que importa é que com o planejamento tributário ainda na fase de estudo de viabilidade e estruturação do empreendimento, você tem uma economia, né, simplesmente de optar por um regime ou outro, né, dentro daquilo que é possível, né, 1.747.000, só com a economia tributária. Tá? Tem outras formas de se fazer economia tributária, né, entrando aqui agora na análise de viabilidade mesmo, ó, vou deixar aqui para o próximo trecho desse vídeo para a gente entrar aqui nos pormenores aqui dos resultados econômicos financeiros, né, aqui para o empresário. Logo de cara você vê que o return on equity aqui, ó, 65%. Empreendimento extremamente viável